Estamos iniciando mais um programa para falar com você sobre as criptomoedas e por isso eu recebo aqui nos estúdios da Rádio 09 a presença do CEO da Full Tokens, o nosso Matheus Medeiros. Matheus, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo meu, Olivério. Muito obrigado aqui pelo convite de você, da Rádio 09, de novamente falar um pouquinho do nosso mundo aqui de tecnologia e inovação. E eu tenho muitas dúvidas sempre e sempre consulto você, né? Recentemente, eu vou contar uma experiência própria, eu recorri a você e você falou assim, abre uma conta neste banco aqui, que é o Sim, banco o da Foxbit, eu havia da comentado com você. Foxbit, isso. E eu entrei lá para ver como é que é, né? Como você tem um aplicativo de banco normal, você tem lá como é que você paga a conta, como é que você faz ali. É literalmente um aplicativo para você ter noção sobre a moeda, sobre qual Bitcoin você quer colocar o dinheiro, né? Uhum, Qual criptomoeda, não Bitcoin, qual perfeito, criptomoeda, para ficar na expressão correta, porque perfeito. Bitcoin é uma Uma das das, moedas. exato. Você tem noção quantas tem, não? Era mais de 2.000. Mais de 2 É mil, mais de 2.000 duas mil, criptomoedas. então, ou seja, né? Seria como se você tivesse o dólar, o real, 2.000 países, euros, assim. 2 mil países, cada um com seu banco central. É meio que Ali isso. não, ali você tem toda uma formatação e cada uma tem um valor, cada uma tem uma negociação. É, hoje, dessas 2 mil, o Bitcoin é a mais forte, é a mais progressiva? Como é que você analisa o mercado Ah, setorizando? não, com certeza, com certeza. A gente tem a... É a mais universal das moedas? Não, Seria o dólar? basicamente seria isso. O Bitcoin não à toa, quando a gente faz trade em ratio, né? Só para quem não entende, ratio é basicamente quando eu coloco uma moeda sobre a outra. O que eu quero analisar? Qual valorizou, qual desvalorizou perante uma outra. Isso é o trade de ratio. E sempre quando a gente faz esse tipo de análise, a gente sempre coloca o próprio Bitcoin. Por quê? Porque ele é o nosso benchmark, O né? balizador. Ele é o nosso balizador, obrigado. Ele é o nosso balizador. É ali que a gente olha e fala, cara, isso aqui tá caro, tá barato, como é que tá indo? Ele mede o mercado. Por quê? Por fato dele ser mais famoso, pelo fato dele ter sido o primeiro, ele que foi o primeiro que se consolidou. Agora, o que eu acho interessante a gente falar é que é o seguinte, apesar de a gente ter brincado aqui como se fosse 2.000 países, acontece da seguinte forma, Oliveira. É um Existe... banco central só. Não, não é nem dessa forma, é basicamente o seguinte. Eu vou utilizar o exemplo da Ethereum. Ethereum é a segunda moeda, vou colocar dessa forma, apesar de, enfim, pode ser, Vamos usar como dependendo. mais famosa. É, a segunda moeda mais famosa. Dólar, euro. Isso, perfeito. É como se fosse o euro das criptos, o Ethereum. E o que eu acho interessante dele é que é o seguinte, o fato da tecnologia dele permite outros projetos estarem abaixo dele. Então, tanto é que quando a maioria de pessoas, se você for pesquisar e tudo mais sobre Ethereum, você vai ver como rede Ethereum. Por que isso? Porque embaixo do Ethereum você tem outras moedas, como por exemplo Avalanche. Avalanche é um outro tipo de criptomoeda que está embaixo da rede Ethereum. Né? Então tudo que acontece na própria rede, digamos que tipo assim, é um grande computador. A rede Ethereum é um grande computador. E cada aplicativo dentro desse computador representa outro ativo. Então funciona dessa forma. Então por isso que a gente vê isso que a gente chama de blockchain layer 1, né? Que é a primeira layer ali, a primeira camada, digamos assim. Essas blockchains de A primeira primeira camada, linha. A isso. primeira linha. Essas blockchains de primeira linha é que você tem que prestar bastante atenção. E aqui vem algumas, vem o próprio Bitcoin, vem Ethereum, vem Solana, vem Cardano. Aí essas daí sim que a gente presta um pouco mais de atenção. Porque elas que, no final do dia, elas que ditam mais o mercado. E elas têm mais dinheiro envolvido, é isso. Também, também. Né? E aí o mercado vai fluir e você vai saber quando ele está para cima, está para baixo, está para o lado. Exato. Né? E a gente viu uma grande evolução, por exemplo, da criptomoeda, do Bitcoin, exatamente neste ano de 2024. Foi uma coisa avassaladora de Foi. janeiro até aqui, né? Foi avassaladora de fato, assim, a gente, de novo, saiu de 40, 50 mil dólares para 70, atingindo um Em all-time high, dias. em dias. E aí eu te pergunto, as pessoas muitas vezes se impressionam, né? Mas elas também devem entender que isso não é uma progressão que sempre vai existir. Vai ter Não, uma linha de corte agora, sim, aí isso vai assentar o mercado e, e você tem que saber exatamente a evolução. Por isso que uma corretora, que eu vou chamar de corretora como a Full Tokens, é extremamente importante, porque a Full Tokens pode dizer para você o seguinte, é a hora de você negociar. Como se fosse perfeito. numa bolsa de valores, Exato, é hora de você vender o seu papel. Ou é a exatamente hora isso. de você fixar e manter e ter a calma para não perder. É isso. Exatamente isso, exatamente isso. Hoje a gente tem este Quem modelo, comprar hoje, compra na alta. Tem que tem que entender entender isso? que pode dar uma subida, pode dar uma estagnada e pode descer, e essa descida pode ser razoavelmente é, é,
Pode machucar, vamos Pode colocar machucar assim. isso, Vamos pode colocar tirar assim. bastante daquele dinheiro que você tem. Você tem que saber fazer a coisa Isso. ou o momento certo de pular do barco, né? É isso, exatamente isso. Perfeito comentário, Oliveira. De novo, hoje a Futolks ela tem esse modelo de advisory, né, de consultoria, vamos colocar dessa forma, ou de assessoria, para ajudar as pessoas a fazerem isso. Porque, de novo, nós temos como pilar central, né, a questão da educação, como eu havia comentado no último episódio, e também uma questão de ajuda mesmo no final do dia, porque a Futolks, devido ao nosso tipo de tecnologia, eu posso permitir, como eu já havia brincado outras vezes aqui, pô, Oliveira, vamos colocar para você a Rádio 09, vamos tokenizar a Rádio 09 para todos os ouvintes, para olhar e falar, cara, vamos colocar o Neto como comentarista da Rádio 09. Cara, a gente consegue via comunidade, via tokens, de possibilitar isso daí. Né? Então, a gente permite exatamente esse tipo de modelo. Então, semana passada eu estava conversando com uma pessoa que eu admiro bastante do próprio mercado financeiro, que é o Carlos Augusto, que é o pessoal da Jive Investimentos, sobre a questão do crédito de carbono. Né? Então, hoje a gente está planejando aí fazer uma tokenização de alguns créditos de carbono para você investir. Né? Então, será um novo modelo. Um derivativo do mercado, ou seja, você não vai Exatamente investir isso. apenas na moeda. Como pode acontecer hoje para fazer uma linha de comparação? Eu compro dólar para me proteger naquela moeda que teoricamente é uma moeda mais forte. Fraca. Isso Mais daí. forte. Mas posso comprar em cima do dólar ações de uma Isso, empresa perfeitamente isso. e aí em cima dessa ação dessa empresa eu posso ganhar teoricamente duas vezes, me protegendo no dólar E depois o ativo, que aí eu vou escolher uma grande companhia, por exemplo, uma companhia do ramo de construção nos Estados Unidos, porque sempre se constrói muito lá, um grande banco, Perfeitamente uma isso. petroleira, enfim. Exatamente isso. E vocês que devem fazer isso com crédito de carbono. Exatamente isso. De companhias específicas. Isso. No caso é de uma companhia específica, ela consegue fazer uma emissão única no mundo, então a gente consegue ver uma grande possibilidade, tanto para as pessoas que querem se posicionar em crédito de carbono, em teses de crédito de carbono, como também participar desses tipos de projetos, né? Porque é um projeto caro, não vou negar. Então por isso que a gente está fazendo esse esquema de funding, né? De novo, a gente junta você, junta eu, junta aqui o pessoal da produção, nosso querido Amir que sempre ajuda a gente. Então a gente junta todo mundo e fala, cara, vamos ganhar um dinheiro aqui também, né? Então a gente pega, estrutura o projeto, vai fazer o white paper, tudo certinho, para você, consumidor final, olhar e falar, cara, não, sim, quero investir nisso daqui ou não quero investir nisso. E o mercado ele fica fácil para fazer isso ou você vai depender, porque, por exemplo, para você tem a Bolsa, a B3 aqui em São Paulo, por exemplo, para fazer isso especificamente. Vocês vão precisar desse outro nicho ou simplesmente dentro do próprio sistema é possível fazer isso? E essa que é a magia da blockchain, eu gosto de chamar dessa forma, que como a gente não, a própria blockchain é o nosso validador, né, nosso histórico de transações, eu não preciso de um terceiro fator, um terceiro ator para poder mais um ganhando custodiar. dinheiro. E aí é mais alguém ativando no mercado e isso custa. Isso custa, exato. Se ele fosse o nosso principal validador, sim, é um custo muito grande, mas como a própria tecnologia consegue fazer essa coisa pra gente, no caso a B3 pode virar um parceiro. A B3 poderá virar um parceiro. Ela pode captar recursos, ela vai poder comprar os tokens, ela pode fazer diversos outros instrumentos, mas essa questão de custodiante no caso, essa questão de custodiante e de validador para falar, ó, esse papel existe ou não existe, isso é próprio da blockchain. Essa blockchain vai falar, não é mais um ator. Não é só eu, tokens, não é mais ninguém. A blockchain vai falar, ó, isso aqui existe, é válido, perfeito, é assim que funciona. E aí isso abre portas gigantescas. Isso pode ficar no mercado brasileiro, pode ficar no mercado europeu, no mercado norte-americano. E aí literalmente o céu é o seu limite. E essa que é a magia da blockchain. Então já temos um tema para o próximo momento, para o próximo programa. Perfeito. Será Bolsa de Valores, de qual país seja, porque a gente tem a Nasdaq lá nos Estados Unidos que trata do mercado de tecnologia. S&P 500, enfim. Né? Você tem aqui a B3 em São Paulo, no Brasil, e a gente vai poder falar de como pode funcionar isso através das criptomoedas. No próximo programa, sempre ao lado do Matheus Medeiros. A gente volta semana que vem. Obrigado.